Olá, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo, né, para mais um vídeo para vocês. Eu gostaria muito de agradecer a todos aqueles que entraram, né, como meus inscritos no meu canal. Queria agradecer a todos os curtidos, a todos os comentários. Muito obrigada mesmo. E assim, foi de grande valia cada um deles. Isso só veio para reforçar tudo aquilo que o Espírito Santo tem feito na minha vida. E é incrível como a gente acha que às vezes Deus não está trabalhando, né, em outras pessoas que estão dando liberdade para que o Espírito Santo venha agir. Mas com aqueles comentários lindíssimos que eu vi o quanto Deus tem requerido de nós uma santidade no nosso corpo. Hoje este vídeo está para contar um pouquinho da minha transformação com as minhas roupas. Eu sempre fui evangélica, né? Como eu disse para vocês. São 35 anos de caminhadas com Jesus. 35 anos de experiências com Jesus. E nesses 35 anos o Senhor veio me moldando, veio me transformando. E eu passei por várias igrejas. Eu comecei na quadrangular, fiquei 14 anos dentro de uma quadrangular. Depois eu fui para uma igreja pentecostal. E nessa igreja pentecostal foi muito assim, difícil para mim fazer uma transição da neopentecostal para uma pentecostal. Por quê? Eu estava há 14 anos dentro da quadrangular, não conhecia nada sobre o movimento pentecostal, né? Essas questões de profecia, revelação, né? E eu não sabia, porque eu vivia dentro de uma igreja que não era adepta a esse tipo de movimento. Para vocês terem uma ideia, eu era daquela época, eu não sei se vocês chegaram a ver, que tinha dente de ouro, que tinha aquele negócio de soprar e cair. Então, era essa época que eu tava, quando eu saí da quadrangular. E uma amiga falou comigo assim: Elaine, vamos numa vigília pentecostal? Eu não sabia nada sobre esse movimento. Falei assim: não conheço, então por que eu vou fazer lá? Vamos, Elaine, vamos. Falei: vamos então. E começava a vigília meia-noite. Irmãos, amigos, quando eu cheguei nessa igreja, uma igreja pequena, mas estava lotada de vasos do Senhor lá. Oh, glória a Deus! Mas eu, como não tinha nenhuma experiência, eu entrei naquilo e eu fiquei muda, calada, sem saber de nada, e eu fiquei só observando. Observei aquilo. E fiquei como espectadora mesmo. De repente, eu via crianças pulando na presença do Senhor, profetizando, revelando. Eu via pessoas que saíam dos seus lugares, iam caminhando para dentro da igreja, começavam a pegar na mão de um, pegava na mão de outro, entregava os recados do Senhor para essas pessoas. E essas pessoas recebiam um avivamento do Espírito Santo, que era uma coisa tremenda que eu nunca tinha presenciado na minha igreja. Porque na minha igreja, o movimento que havia lá era aquela coisa de soprar e cair. Mas quando as pessoas caíam também, elas não falavam que elas tinham ouvido, que elas tinham ouvido ou visto. Simplesmente caíam, fechavam o olho, daí a pouco o pastor falava assim: levanta em nome de Jesus. Elas levantavam, mas não contavam nada que tinha feito. Se tinha saído do corpo, se tinha uma experiência nova com o Senhor, nada. Aí eu fiquei assim: gente, será que é só aquilo? E eu comecei a ficar com algumas críticas, porque eu falei assim: meu Deus do céu, aonde que o meu pastor tá, que ele não viu isso? Aonde que eu estava há 14 anos que eu não presenciei isso? Meu pastor tem que vir aqui para ver isso. E eu fiquei calada, mas falando com o Senhor em pensamento. E eu fiquei maravilhada com aquilo. E eu falei com o Senhor naquela noite fria. Eu falei com o Senhor: Senhor, eu não sei se o que está aqui acontecendo é do Senhor,
mas tudo que está acontecendo neste lugar eu quero que o Senhor coloque na minha vida. Ah, para que eu fui falar isso? Meninos e meninas, eu vim embora, né? Depois de tudo aquilo, eu vim embora, mas o Senhor escutou. E eu comecei a frequentar essa igreja de novo, voltei para Quadrangular. Um belo de um dia, o Senhor falou comigo assim: eu não te quero mais neste ministério, vou eu te arrancar de lá. Porque o teu ministério é de fogo, o teu ministério não é lá. Eu ouvi, irmãos, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu ouvi a voz falando comigo. Vou eu te arrancar daquele lugar porque o teu ministério é de fogo, não é lá. Quem disse? A rebelde. Quem disse para vocês que eu dei ouvido? Eu não conhecia a voz de Deus. Eu nunca tinha tido experiência de ouvir Deus falar comigo, né? Nessa época. Eu vesti meu vestidinho longo, pus uma blusinha por baixo, peguei minha Bíblia e fui embora. Cheguei no pátio da igreja Quadrangular, aqui na minha cidade, Belo Horizonte. Na hora que eu pus o pé no pátio da igreja, que já estava quase começando o culto, a voz veio no meu ouvido de novo e falou assim: volta para trás porque aqui não é o teu lugar. Sabe uma cola que põe no seu pé, que você fica colada no chão, sem poder nem ir para frente, nem ir para trás? E o meu corpo, a minha mente queria ir para frente, mas eu não tinha força para ir para frente. E eu comecei a fazer uma força para frente, e a voz falava assim: volta para trás, porque aqui não é o teu lugar. E a irmã do meu lado falou assim: vem, Elaine, vem, o culto vai começar. Quem disse que eu tive perna para ir? E a voz falava de novo: volta. Eu não tive outra escolha, irmãos. Eu não tive outra escolha. Eu voltei para trás. E eu falei: meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? Se eu não me quer lá na Quadrangular, eu vou para onde agora? Num belo dia, eu peguei e fui para uma igreja. Alguém me chamou, não lembro mais. Ah, não. Eu estudava nessa época, eu estava terminando meu 2º grau. Eu estudava nessa época e uma irmãzinha que estudava comigo falou assim: ah, vamos ali numa igreja? Tem uma igreja pentecostal que abriu lá agora, então vamos lá. Eu falei: vamos. Irmãos, quando eu cheguei lá, e que eu vi o movimento que eu tinha visto lá nessa vigília, eu vi nessa igreja. E fiquei nesse ministério 6 anos. Mas foi lá que o Senhor me desenvolveu, foi lá que eu fui consagrada missionária, foi lá que o Senhor me usou, que Ele me deu dons espirituais. Eu não tinha nenhum dom. Eu não sabia que Deus falava com as pessoas. Eu não fui instruída por pastor nenhum que Deus falava, que Deus revelava, que Deus usava as pessoas em profecia. Eu não sabia. Eu fiquei 14 anos dentro da Quadrangular. Você sabe o que acontecia comigo quando eu estava dentro dessa igreja? Eu ouvia as pessoas dando testemunho e eu falava assim: engraçado, esse povo dá testemunho, fala que Deus fez isso, fez aquilo, curou, não sei o quê. Mas eu não vejo esse Deus fazendo nada na minha vida. Olha como é que eu era rebelde, hein? Mas que testemunho é esse que esse povo fica falando aí que não acontece nada na minha vida? Eu tinha esse questionamento dentro da igreja. E eu falava assim: eu devo estar com algum defeito, né? Porque Deus não fala comigo. Deus não manifesta em nada na minha vida. Então, tem algum problema. Então, eu fui para essa igreja pentecostal e o Senhor me desenvolveu. Foi lá que Ele me deu os dons que eu tenho. Foi lá que o Senhor me levantou como mulher de Deus mesmo. E a maioria das experiências espirituais que eu tenho, que eu vou contar aqui em outros vídeos para vocês, foi através desse ministério que eu cresci espiritualmente, que eu tive um encontro real com o Senhor Jesus, né? Eu nunca fui pastoreada, tá, irmãos? Nunca fui. Pastor nenhum nunca veio na minha casa para fazer uma oração para mim. Eu nunca fui pastoreada. Esses 35 anos que eu estou como evangélica, eu nunca fui pastoreada.
Eu não sei o que é sentar perto de um pastor e contar minha vida para eles. Eu não sei o que é pastor vir na minha casa saber por que eu não fui na igreja. Eu não sei, nem quando eu estava doente, o pastor ia me visitar. Eu não sei, às vezes, o telefone do meu pastor e dos pastores que eu tive. Eles nunca me ligaram. Eles nunca souberam, nem às vezes, que eu estava dentro da igreja. Eles não sabiam o meu nome. Não estou aqui falando para acusar, eu estou falando da minha vida, né? Eu estou falando do que eu passei, da minha vivência dentro da igreja. Bom, então Deus foi trabalhando assim na minha vida, né? Foi trabalhando, e o Senhor começou a mudar as minhas vestes. Começou a mudar as minhas vestes de uma forma que eu, não que eu usasse nada assim, escandaloso, né? Porque 35 anos de crente, mas eu ainda tinha algumas práticas que não condiziam com uma serva de Deus. Por exemplo, eu ia para a praia, eu usava biquíni, eu usava canga, eu não gostava de maiô, então eu gostava daqueles biquíni bem pequenininho. E ia para a praia e achava que estava tudo bem. Tudo bem. Aí o Senhor também tirou isso. Eu, por exemplo, tinha muitas... Aí o Senhor me libertou de roupas de dormir. Eu tinha baby doll, curtíssimos, decotados nas costas, de alcinha, de seda. Eu tinha camisolas de seda. Eu tinha roupas curtas mesmo de seda. Aí depois o Senhor me libertou das minhas vestes íntimas. Eu usava muita calcinha pequenininha, transparente, cores, preta, branco, vermelho. Adorava um vermelho, adorava um preto. Eu usava muitos sutiãs assim, sensuais. Meia calça, não estou dizendo que meia calça seja pecado, mas eu estou falando que até o gosto por esses tipos de coisas, o Senhor me libertou. O que mais que eu posso falar para vocês que o Senhor tirou? As minhas roupas íntimas, principalmente, tamanho das minhas calcinhas. Eu usava calcinhas pequeníssimas e o Senhor um dia falou comigo assim, jogue tudo fora. As minhas servas não usam isso. Não me agrada as minhas servas usar essas peças íntimas. E o Senhor me mostrou quais que era para eu usar. Aí eu falei, nossa, para mim vai ser luta. Eu não estava acostumada. Eu não achava que aquilo ia de maneira alguma atrapalhar. Mas o Senhor me incomodou tanto que eu tive que jogar todas fora e comprar novas. Então as minhas peças íntimas hoje não tem nada a ver com aquilo que eu usava antigamente. Meus baby doll, minhas camisolas de alcinha, de seda, curta, todas tive que jogar fora. E não pude doar também não, o Senhor falou que é jogar fora. Eu tive que usar outras peças mais comportadas para dormir, de manga, que fosse abaixo do meu joelho, que não fosse transparente. Eu tinha 2 camisolas transparentes abaixo do joelho. O Senhor também não permitiu. Eu tive que comprar camisolas de malha grossa, que não fosse transparente. Então, eu não pude ficar com esse tipo de peça. Eu tive que também abrir mão delas. Que mais? Que o Senhor também me libertou. Ele foi fazendo essas coisas, sabe? Então, os biquínis, um dia o Senhor falou assim, abra a tua gaveta. E ele foi me mostrando os meus biquínis, as minhas cangas, irmãos, que eu gostava de ir pra praia, gostava de usar biquíni, usava, achava que não tinha nada a ver. Tudo. Aí eu fui na igreja, né? Na minha igreja. Eu fui na minha igreja e abriu-se uma tela. Foi uma visão que eu tive dentro da igreja.
abriu igual se fosse uma tela de televisão, assim, na minha frente. E nessa tela tinha o meu guarda-roupa. E eu vi as minhas roupas. E o meu guarda-roupa estava aberto. Sabe um raio de luz? Então, esse raio de luz fazia assim, ó, nas peças que o Senhor não queria que eu usasse. Pum, pum. Ia assinalando assim, ó, como se fosse, colocasse um sinal assim, ó, luminoso nas peças que ele não queria que eu usasse. E eu tinha muita blusa de manga comprida, que eu sempre gostei de andar muito elegante. Sempre fui muito bem vestida. Gastava dinheiro com isso. Era com roupa íntima, com roupa de dormir e com roupa para vestir mesmo. Sempre fui uma mulher muito elegante. E o Senhor começou a falar comigo que as minhas blusas de organza que eu tinha de manga comprida, os meus vestidos de seda, de crepe de seda, transparente, nada daquilo. E o Senhor falou comigo, quando as minhas servas vestem esse tipo de tecido, elas estão nuas diante de mim. Olha pra você ver. Eu fiquei assim, meu Deus, e agora? É muita coisa para me tirar. E ele falou assim, eu não quero que você use isso. As minhas santas não usam isso. E eu tive que tirar. As minhas peças novas, caras, todas eu tive que tirar. Os meus biquínis, minhas cangas, minhas roupas de praia, as minhas peças íntimas, meus sutiãs sensuais que eu tinha, todos eu tive que tirar. Né? Então eu fico pensando assim, como que Deus trabalha? É uma coisa tremenda, uma coisa gloriosa, né? E lá em Eclesiastes 9:8, eu vou ler para vocês, que fala assim, em todo o tempo seja alva as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça, né? Deus não quer, às vezes, mudar somente o modo da gente vestir, não, porque isso reflete, né, como servas do Senhor, como mulheres separadas pelo Senhor sobre essa terra. Ele também quer que nós tenhamos uma mudança nas nossas vestes espirituais, né? E para que as nossas vestes espirituais sejam mudadas por Deus, também nós temos que entrar em obediência a Ele, em obediência à palavra dEle, em obediência às ordens deles, às ordenâncias desse Deus. Porque quando nós estamos em desobediência ao Senhor, as nossas vestes espirituais estão manchadas diante dEle. Porque diante dEle eu estava pecando com as minhas vestes. Hoje eu não tenho nenhuma peça dessa. E se eu vejo que eu visto alguma blusa que por mais que esteja um pouquinho parecendo qualquer coisa no meu corpo, eu tenho que usar uma blusinha por baixo. Até o meu sutiã, eu não gosto que apareça, então eu visto uma blusinha por baixo da blusa que eu já estou com ela, para que a marca do sutiã não apareça de maneira alguma. A minha mãe fala assim, Normina, filha, você ficou beata. Mas não é, eu não posso desobedecer mais do que eu já obedeci em tantos anos, né? Então, hoje é assim, eu visto blusa, uma blusinha por baixo, de todas as blusas que eu tenho, para justamente não parecer nem a marca do sutiã. É assim que Deus quer, entendeu? É assim. Então, hoje eu compro as minhas blusas pelo tecido. Se for um tecido muito transparente, não compro. Tecido... dependendo da estampa também, eu não compro, eu olho a estampa, eu fico minuciosamente vendo as estampas, o que está desenhado ali, porque senão eu não compro. As cores também, algumas coisas o Senhor também não quer que eu uso, então vermelho, principalmente, eu não tenho nenhuma peça vermelha no meu guarda-roupa, então eu não uso esse tipo de cor, né? Apesar que meu óculos é vermelho, né? Mas assim, de roupa eu não tenho. Eu tinha peças íntimas vermelhas, várias, fiquei tudo fora. Entendeu? Então, assim,
foi uma mudança, irmãos, radical. E olha, e doeu, viu? Não pensa vocês que não doeu, que foi fácil, que foi só pegar e jogar. Não, gente, era peças caras, era peças que eu gostava de usar, era peças elegantes que, assim, eu gostava, sabe? E o Senhor falou, não quero que vocês usem essa peça, não quero que você use essas roupas mais. Então, assim, precisa de haver essa mudança para que nós tornamos realmente servas e servas do Senhor. Então, o Senhor também quer que a gente mude nossas vestes espirituais, que requer obediência à voz dele, à voz do Espírito Santo. Quando o Senhor fala conosco, a gente não pode se tornar rebelde, a gente tem que obedecer à voz do Senhor. Para que as nossas vestes estejam brancas diante dele, né? Para que ele possa derramar sobre nós autoridade espiritual. Tem mulheres que estão lindas por fora. Lindas. E eu estou falando isso de pessoas que estão no mundo, estou falando dentro da igreja. São lindas por fora, bem vestidas, bem calçadas, com elegância e tudo, vão para a igreja. Mas elas estão como sepulcro caiado. Elas estão lindas por fora, com uma Bíblia, né, de 2 metros na mão, né, fazendo assim, oh glória, aleluia. Mas espiritualmente, elas estão fracas, elas não têm intimidades com Deus, Deus não fala nada com elas, porque Deus não vai falar com quem não quer obedecer, né? E o Senhor fica esperando a hora que a pessoa despertar para que ele possa realmente fazer essa mudança na pessoa. O que eu penso hoje, depois de tudo isso que eu passei, irmãos, dessas transformações, eu penso assim, Deus, ele trabalha, ele é longânimo nas nossas vidas. E ele espera que a gente dê um passo em direção a ele, para obedecê-lo, para que ele possa dar aquilo que ele realmente quer em nós. Então não tenham medo de sacrificar a sua roupa por causa da palavra do Senhor, por causa de servir ao Senhor. Não tenham medo, não tenham resistência de dizer não a um sapato que o Senhor pedir, a uma roupa, a uma saia, a uma blusa. Porque o Senhor, quando Ele tira algo de nós, Ele tem algo muito melhor para nos dar. Né? O Senhor quer trabalhar na vida das irmãs. Ele quer moldar vocês, Ele quer encher vocês com o Espírito Santo, quer dar dons espirituais. Eu sei que tem irmãs aqui de oração que estão me escutando, mulheres de Deus, mulheres que Deus fala, mulheres que Deus levanta pelas madrugadas para orar. E aquelas que ainda não fizeram isso, comecem a levantar, comecem a orar pelas madrugadas. A gente já ouve muito assim, que a fila é menor, não, mas é onde você está ali no silêncio com Deus, onde as pessoas estão, a maioria estão todas dormindo, mas o Senhor quer ter um particular com você pelas madrugadas. Se levantem, mulheres, se levantem, porque o seu Deus está com o ouvido atento à sua voz. Façam aquela oração fervorosa e nunca pense que Deus não esteja te ouvindo, Ele está te ouvindo. A Bíblia fala que os ouvidos do Senhor estão abertos às nossas orações. Mas aquilo que impede Ele de ouvir, muitas vezes, é o nosso pecado. O nosso pecado faz separação de Deus. Né? Como está em Crônicas, né? 1 Crônicas 7,14 fala assim, se o meu povo que clama pelo meu nome orar, se humilhar diante de mim, eu ouvirei, abrirei os meus ouvidos, ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então, os ouvidos do Senhor estão abertos àqueles que estão clamando de dia e de noite. Mas é necessário que vocês renunciem, que vocês estejam dispostos a obedecer à voz do seu Deus. O mundo vão criticar, vão chamar de vocês de fanáticas, de loucas, feias, horrorosas. Mas importa que o nosso nome esteja rolado, escrito no livro da vida. Que o nosso nome esteja falando aos 4 cantos do reino dos céus. Onde o nosso Deus pode contar conosco aqui na terra.
Eu quero ler também para vocês uma palavra que está escrito lá em 1 Pedro 3, do 3 ao 4. Deixa eu procurar para vocês. 1 Pedro 3 ao 4, que fala assim, ó. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajos de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos. Está aí como que nós mulheres devemos nos prepararmos, nos vestirmos, nos comportarmos com decência, com compostura, com humildade. Mulheres de oração, mulheres que temem ao Senhor, mulheres que queiram ser usadas por Deus. Deus está levantando um grande exército sobre essa terra, de pessoas que renunciam a este mundo para se levantar contra o poder das trevas. Que saiam do marasmo espiritual, saia dessa morte espiritual que você está vivendo, essa fraqueza espiritual que tem deixado o inimigo tomar conta da tua vida, da tua casa, do seu lar. Se levante, mulheres, porque o teu Deus está de pé por tua causa. Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, para te libertar, para te levar para o céu, que é lá que é o teu lugar. O Senhor também me alertou dos brincos, das pulseiras, dos anéis, das gargantilhas. Eu era igual uma árvore de Natal. E o Senhor também tirou isso de mim. Hoje eu não uso mais nada, ó. Nada. Estou livre. Sabe aqueles braceletes? Eu tinha vários. Eu tinha dourado, eu tinha prateado, eu tinha de pedrinha. Eu usava tudo. Isso era mediante a composição da minha veste. Então, se eu estava com uma veste, dependendo da cor, eu procurava uma cor que combinava e colocava um bracelete, colocava anéis. Brincos, só aqueles enormes aqui. Adorava brincos grandes. Nossa, amava. E o Senhor também me libertou dessas vaidades, da bijuteria, de joia, seja bijuteria, nada disso agrada o Senhor. Eu sei que é difícil, tem irmãs aí que devem ter inúmeras peças, né, de bijuteria em casa. Tire isso do seu guarda-roupa, tire isso da sua vida. Isso tem trago travamento na sua vida espiritual. Você precisa clamar para que a armadura de Deus esteja sobre a sua vida, minha irmã. Que o Senhor venha te colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, calçar os teus pés com o Evangelho, para que você seja uma proclamadora do Evangelho de Cristo. Para que almas se rendem ao reino de Deus e ao nome de Jesus, que está acima de qualquer outro nome. Se levantem, se renunciem. Vale a pena renunciar pelo Evangelho de Cristo. Eu não sei se vocês conhecem algumas referências de mulheres que eu vou citar aqui. Eu gosto muito de ler sobre Susanna Wesley, né, nascida em 1669, que era esposa de Samuel Wesley, juntamente com seu irmão John Wesley. Eu gosto também de ler muito sobre Kathryn Kuhlman, que foi uma pregadora e evangelista norte-americana que nasceu em 1907. Uma grande pregadora que acreditava em libertação, em cura divina. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar este livro, a biografia dessas mulheres, comprem, vocês vão gostar. São mulheres que é um exemplo para nós. De vida, de renúncia, de crer na ação do Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Senhor vai avivar o seu espírito para que vocês sejam grandes mulheres de oração.
Mulheres que se não se dobram às suas lutas, mas que saiba que o Senhor teu Deus se chama Senhor dos Exércitos, pronto para guerrear as tuas guerras. Amém? Ó, beijo. Que o Senhor os abençoe. Aqui está finalizando mais um vídeo. Eu espero que tenha edificado as suas vidas. E vamos continuar firme na presença do nosso Deus. Beijo. Tchau.